Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez no Palavra Urgente. Seja bem-vindo para participar conosco desta programação, onde certamente Deus, Ele vai abençoar a tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Como sempre, o programa de hoje traz uma história que eu tenho certeza que vai mexer com você, que vai falar assim ao teu coração e vai trazer a você a fé necessária para que você também possa vencer os problemas que você tem vivido. E talvez você até me diga, pastor, tenho vivido problemas sérios, grandes, mas Deus pode, quer e Ele vai te abençoar. Já começa o programa dizendo isso porque, de verdade, nesta programação veremos Deus operar na tua vida em nome de Jesus Cristo. Por isso mesmo eu quero convidar você não só a ficar ligado com a gente, mas a convidar também os seus amigos para participar deste programa. Através das mídias sociais, como por exemplo o YouTube, você coloca lá @Palavra Urgente e vai conseguir assistir, participar também do programa conosco. No Instagram, @Palavra Urgente. Convide todos, porque certamente você vai alcançar bênçãos de Deus com esta história de hoje. Como sempre, eu vou pedir para você acompanhar aqui comigo no telão a história de hoje, do Railan Conceição, onde você vai ver que Deus operou um milagre. Afinal de contas, se está aqui no Palavra Urgente, é porque foi abençoado pelo poder de Deus. Vem comigo ao telão, vamos à primeira parte da história. Eu não escutava nada desse ouvido. Era tipo um mudo, só via do direito. Aí de 9 anos pra cá, eu não ouvia nada, só vinha zumbido. Tipo assim, uma formiga andando sobre meu ouvido. Ele estava com dificuldade na escola. A professora várias vezes me chamou para dizer que ele não estava escutando, ela chamava ele na escola e ele não atendia. Ele tinha que se sentar na frente para poder ouvir. Na escola eu tomava muita nota baixa e me atrapalhava muito. A professora me chamava, nada de ouvir, até chamou minha mãe para conversar. Aí tinha vezes que minha mãe até reclamava comigo, fiquei muita recuperação. Prestou atenção, minha amiga? Prestou atenção, meu amigo? O Railan é uma criança ainda, mas não conseguia ouvir direito. E parece que a audição dele estava se perdendo cada vez mais, tendo até dificuldades no colégio. O professor chegou a chamar a mãe para conversar e pedir para fazer algum tratamento, porque ele precisava de ajuda mesmo. Mas ela resolveu acreditar em Deus. E acredite, valeu a pena, hein? Porque se está aqui no Palavra Urgente é porque Deus operou. Deus fez o milagre e vai fazer também na sua vida se você acreditar nele. Por isso eu insisto com você, participe mesmo, ouça o programa, assista, se envolva. Você vai ver como Deus opera. E Ele quer operar também na sua vida e vai operar no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou convidar você agora a vir comigo para assistirmos uma reportagem. Afinal de contas, o programa de hoje nós estamos falando sobre surdez, sobre não estar ouvindo direito. E eu vou pedir para você fazer o seguinte, vem comigo porque tem uma matéria muito importante sobre esse assunto hoje. Põe aqui no telão, por favor. A surdez é a dificuldade ou a inviabilidade de escutar. Os surdos utilizam a língua brasileira de sinais para se comunicar. As libras são usadas por milhões de pessoas e varia de região para região. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estima que 10 milhões de pessoas são surdas ou possuem algum tipo de deficiência auditiva. A deficiência pode ter várias causas diferentes, podendo ter cura. Não deixe de procurar ajuda e tratamento. Principalmente quando o assunto é espiritual também. Afinal de contas, em Deus nós podemos sim todas as coisas. E quando você busca em Deus, busca a ajuda dele, você alcança a vitória no nome de Jesus. Mas é claro, é importante a pessoa procurar, como já vimos aí na reportagem, a ajuda de um especialista, de um médico, para entender o que está acontecendo. E quando você entende o que está acontecendo, é claro que ele vai lhe indicar o tratamento necessário, aquilo que é preciso fazer para ser ajudado. E se a pessoa seguir, certamente ela vai alcançar. Mas há problemas que são principalmente espirituais, que há uma força maligna, uma força espiritual atrapalhando e causando aquele mal na saúde. E aí só mesmo o poder de Deus.
E a Bíblia Sagrada diz que quando você busca a Deus, não vai sentir falta de nada. Aquilo que faltava, o Senhor Deus, Ele é poderoso, Ele é capaz de suprir essa necessidade e vai suprir no nome de Jesus. Mas agora, como já falamos, inclusive aqui de falarmos com um especialista, deixa eu convidar você para nós ouvirmos a palavra do doutor, deixa eu só conferir aqui o nome do doutor José Dantas, doutor José Dantas, que é especialista nesse assunto. Afinal de contas, eu não sei falar o termo correto aqui da especialidade dele, mas é especialista no ouvido, né, no laringe, faringe. Mas vamos ouvir aqui o que o doutor tem para nos dizer sobre esse assunto. Vamos falar de surdez, né? É a pessoa não ter capacidade de ouvir o interlocutor. No caso, a audição não é como um copo, que você tem 20%, 30%, 50%. Para você entender a audição, você tem que entender como se fosse um piano. Nós temos os graves, que é o bum, 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 os médios e os agudos, que é os sons mais finos, né? Então a pessoa, ela tem um nível de audição em cada uma dessas 3 tipos de sons. Então nós temos, quando a perda é até 40 decibéis, 40% na cabeça de vocês, a gente diz que é uma perda leve. O normal é até 25. Quando de 40 a 60, a gente considera moderada. A partir de 60, severa, depois de 80, profunda. Isso priva a pessoa de uma comunicação, prejudica muito a vida da pessoa, que o cérebro só tem 2 alimentações, a visão e a audição. A gente levando em conta que a audição é mais importante que a visão. Se eu te explicar, você não consegue ver uma televisão sem som por 10 minutos, mas você consegue escutar um rádio o dia todo, né? Eu acho que a primeira coisa é a pessoa começar a falar muito que, onde, repete. E a outra coisa é a televisão. Você entra na casa da pessoa, a televisão vai estar bem alta, né? Por que a televisão tão alta, papai? Né? Aquilo é justamente um sinal de perda auditiva. E você falar uma coisa, a pessoa responder outra, é outro sinal também. Antigamente a rubéola era um grande causador de surdez. Hoje em dia, com a vacinação, diminuiu muito, né? Temos doenças da infância, temos doenças congênitas e temos também uma decadência que tem na audição ao longo da vida da pessoa. Olha, a audição dentro da perda auditiva, tem umas perdas auditivas que são reversíveis e outras são irreversíveis. Pessoa que não escuta, ela, se for criança, fica sem linguagem, se for um adulto, fica isolado. É difícil conversar com a pessoa com perda auditiva. Você chega, começa a conversar, ela, hein? Aí você aumenta o tom de voz, hein? Você aumenta o tom de voz, daqui a pouco você está cansado. Aí você, quando vê aquele tio ali que escuta mal, você, oi tio, e já vai para o outro lado. Então a pessoa fica isolada, né? Além disso, a perda auditiva leva a favorecer a demência e até mesmo o Alzheimer, né? O cérebro, a gente tem várias fases na vida, né? Na infância é brincar, durante a vida adulta trabalhar, namorar, e na parte mais de idade, geralmente a melhor coisa da vida é conversar, bater um papo, trocar um cumprimento, carinho com os familiares, e isso tudo desaparece com a surdez. O doutor José Dantas foi, inclusive, até bem didático, explicou muito bem sobre o assunto da surdez, inclusive as consequências disso na vida de uma pessoa. E se você ouviu, prestou atenção, como eu estava aqui prestando atenção, você entendeu o quanto é sério o assunto da surdez. E a pessoa precisa, sim, buscar ajuda para manter a sua audição perfeita. Há casos, como ele disse, que a pessoa vai perdendo a audição, mas consegue reverter a situação. Mas há problemas que são irreversíveis. E é aqui que eu quero falar com você. Se há impossibilidade para a medicina, é possível para Deus. A Bíblia Sagrada diz impossível para o homem, não para Deus, porque para Deus nada é impossível. Eu preciso só crer em Deus e Ele vai operar. E Ele opera assim até aquilo que parece assim difícil demais, impossível mesmo. Mas para Deus, eu vou repetir, não há impossível. E você vai ver na história de hoje. O nosso amigo aí, o Railan, criança ainda, mas a mãe ali buscando a Deus, ele buscando a Deus, você vai ver como é que Deus operou. Por favor, eu vou pedir para você me acompanhar aqui, nós vamos à segunda parte da história de hoje. Põe aqui, por favor.
Eu não liguei, não levei ao médico, nada, fiquei quieto. Comecei a orar, perseverar sempre, pedi toda a minha oração, pedi a cura dele. Eu ficava também triste com aquilo, porque eu via só gritando com ele. Aí sofria eu, sofria ele. Tinha vezes que eu até chorava, porque doía, ficava triste, porque tomava muita nota baixa, né? E assim eu perdi as minhas coisas. Esse é o meu Deus, que é o Senhor que sabe, Jesus, eu vou entregar nas tuas mãos. Tinha vezes que eu até brigava lá na escola, porque ele chegava na minha vida e começava a me gritar. Pedia muito a Jesus para que me curasse, para mim voltasse a ouvir direito. Chorava muito pedindo a Deus. No evento, o missionário chamou, na hora da oração, ele me chamou, quem tiver com problema no ouvido, que vem aqui na frente. Ele olhou para mim e disse, meu filho, vai buscar a sua cura. Aí ela falou, vai tomar posse da sua bênção. Aí eu levantei e fui lá na frente. Aí ele começou a oração, ele falou, saia todo mal do ouvido. Você tem. Aí eu tirei, logo que eu tirei, eu vi assim um assopro. Foi Jesus que assoprou no seu ouvido e curou o seu ouvido. Você crê, você creio. Que coisa linda, né? Você viu aí? Mas preste bastante atenção o quanto essa criança também sofreu. O quanto ela padeceu com este problema. E talvez você esteja também padecendo, sofrendo. Como é que essa criança disse? Chorava às vezes, lamentando porque não conseguia ouvir. Chegou a brigar com os coleguinhas no colégio, em outros momentos, porque não conseguia ouvir direito. Imagina você que sofrimento, né? Que coisa triste. Mas quando buscaram a Deus, Deus operou. O milagre aconteceu. Como ele disse, parecia um sopro. E simplesmente a audição dele voltou. Deus operou. E Deus pode operar na sua vida também e Ele quer operar. Por isso mesmo, eu estou insistindo com você. Fica ligado conosco. Daqui a pouco eu quero fazer uma oração por você. Daqui a pouquinho eu vou lhe trazer uma palavra de fé e eu sei que Deus vai lhe abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vem comigo aqui no telão porque nós vamos agora assistir casos curiosos com o nosso amigo Anderson. Põe aqui, por favor. Em Casos Curiosos de hoje eu quero falar sobre uma americana, a Mandy Harvey. Ela tem 29 anos e participou de um programa quase que mundialmente conhecido, o America's Got Talent. Ela cantou uma música que impressionou a todos, mas tem uma curiosidade. Ela é totalmente surda. Aos 4 anos de idade, Mandy conheceu o mundo musical e se envolveu muito, gostava de cantar, gostava da sensação que a música lhe transmitia. Mas aos 18 anos, ela teve um problema de saúde e o tecido conjuntivo acabou sendo prejudicado, deteriorando os nervos da audição. Ela ficou completamente surda e desistiu da música. Contudo, depois de um certo tempo, ela começou a perceber que aquilo era importante. Então ela decidiu não mais desistir. No programa, ela cantou a música Try, que é de autoria própria. Ela canta descalça para sentir a vibração da música, mesmo sem ouvir. Ela impressionou até o jurado mais durão, o famoso Simon, que permitiu com que ela fosse diretamente para as apresentações ao vivo do reality. Curioso, não? Olha, muito curioso, Anderson. Curioso e interessante também, porque você percebe que não era só o ouvir, não, ela sentia a música e aquilo mexia com ela e trazia certa alegria, por isso ela conseguiu. E graças a Deus que tem gente que consegue lidar com o problema e vencer. Muita gente, infelizmente, não tem se esforçado, lutado para vencer os problemas como esse. E se não lutar, não tem vitória. Se a pessoa não se esforçar, a própria palavra diz que o reino de Deus é conquistado à base de esforço. Inclusive, eu vou convidar você para vir comigo até a palavra. Lá no livro de Marcos, no capítulo 7, no versículo 32, conta aqui uma história de um certo cidadão que era surdo e mudo. Levaram ele até Jesus e pediram a Jesus que o ajudasse. E quando ele acreditou em Jesus e recebeu aquilo que Jesus tinha para lhe dar, aí a situação dele mudou. O caso dele foi mais um caso vitorioso, mais um caso de bênção. Por quê? Porque ele acreditou no Senhor Jesus. Olha aqui, vem comigo. No versículo 32 está escrito assim: e trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade ou dificilmente.
sinal de que ele não tinha sido surdo a vida toda, não nasceu surdo. Ele ainda falava. Você ouviu o especialista explicando que a criança, quando já nasce surda, ela não consegue aprender a falar, é muito difícil. Mas ele sabia falar, só que com dificuldades, porque a audição foi se perdendo. E talvez já não estivesse ouvindo mais nada. E diz a Bíblia assim, e tirando-o, rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. E Jesus, tirando-o à parte da multidão, ou seja, afastou ele um pouco, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efata, isto é, abra-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e aquela prisão da língua se desfez e passou a falar perfeitamente. Prestou atenção? Quando ele resolveu deixar Jesus operar, a coisa mudou para ele. Pastor, mas por que o senhor disse deixar Jesus operar? Imagina você, Jesus cuspiu, pegou aquele cuspe e passou na língua dele. Ele tinha que permitir isso, tinha que deixar. Deixou e Deus operou. E glória a Deus, porque Ele vai operar também na sua vida. Como operou também na vida do nosso amigo Railan Conceição. E olha que milagre bonito, né? Foi até a reunião do missionário e Deus operou. Mas vamos assistir aqui a última parte da história? Escutava direito. De qual? Desse daqui. Esse aqui era bom. Quando tapasse esse, você não escutava nada? Nada. Essa é a mãe? Eu tinha que gritar. Esse era bom. Se tapasse, o outro Não ouvia. desde pequeno tá desse jeito. Na minha mente, assim, eu pensava assim, eu agradecendo muito a Deus. Ele me curou, ali lutando para meu ouvido melhorasse. Foi muito legal. Aí quando eu cheguei em casa à noite, eu falei assim, vou fazer um teste no meu coração. Eu fiquei da janela da rua, do lado da minha casa, e ele ficou bem distante de mim, lá do lado da cozinha. Aí eu falei assim, Railan, falei baixo. Ele ouviu, e antes ele não ouvia, eu tinha que gritar. Quando eu falei baixinho, minha irmã, eu senti aquilo, oh meu Deus, foi uma coisa tão bonita, foi forte. Eu disse, meu Deus, meu filho está ouvindo, graças a Deus. Agora eu prometi para ela que eu vou tomar em nota alta, 10 para cima. Foi um milagre. Não precisou ir no médico. Agradeço muito a ele porque ele me curou. E assim eu digo para vários meus colegas, se você estiver sentindo alguma coisa, vá para um canto e ore a Deus, porque ele é o rei de todas as coisas. Ele ouve, ele atende, ouviu aí o que disse o Railan? E ele vai te atender agora. O meu copo com água já está aqui. Preparou o seu? Então vamos falar com Deus, porque é momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Teu Filho Jesus eu peço, ponha nesta água uma unção poderosa, para que o que beber dela receba a cura, a libertação, a vitória, em o nome de Jesus. E eu digo a todo mal que tem oprimido e perturbado esta gente, que bata em retirada, vai embora em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Beba da sua água. Graças a Deus, meus amigos. Eu vou convidar você agora, para estar comigo em uma das minhas reuniões, aqui no Templo em Bom Sucesso. Na Rua Bom Sucesso, no número 157. Eu já estou caminhando para o finalzinho do programa, mas quero lembrar a todos que de segunda a sexta, 8, 15 e 19 horas, nós temos reuniões aqui na igreja. E aos domingos, 8, 15 e 18 horas. Já estamos encerrando o programa e eu quero me despedir de você dizendo que você fique na paz de Deus. E assista agora o clipe com o missionário R.R. Soares. E dê a volta da vitória, sim, porque é você que vai vencer em nome de Jesus. Deus te abençoe e até uma próxima. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, Ele